Paz e graça, meus irmãos, sejam bem-vindos novamente ao canal. Nós estamos fazendo os estudos de Daniel, né? E nós temos visto que aquele anticristo, né, que está profetizado na palavra, né? Ele é o rei que vem do norte, o chifre pequeno, né? Que sai de um dos reinos, né, do Império Grego, né? Então nós vamos estar estudando essas coisas, nós vamos ver também Daniel 10, 11 e 12, né? Então nós sabemos que é o rei que vem do norte. Você vai ver que existem várias profecias na palavra de Deus, né, que Deus vai estar mostrando nos profetas que o perigo vem do norte, né? Então o Senhor já está dando essa direção, né, através do teu espírito, do seu espírito, que o perigo vem do norte. E nós vamos ver que há uma profecia que nos aponta diretamente para onde vem, de onde vem aquele, né, que há de maquinar o mal contra Deus, né? Então nós vamos ver ali a profecia do profeta Naum, né? Depois eu vou estar lendo também Isaías 10, né? E nós vamos estar vendo que ali é o contexto do reino da Assíria, né? Então o reino da Assíria, uma das 7 cabeças da besta, a besta tem 7 cabeças, está em Apocalipse, né? Você vai ver que o reino da Assíria, né, em especial ali através do seu rei Senaqueribe, ele tem a tipologia do anticristo, né? E isso está bem claro nos profetas, né? Como que Deus fala com esse rei da Assíria, né? E é impressionante que você vai ver que essas coisas se conectam com várias profecias e vai estar diretamente ligada ao tempo do fim. É tremenda a palavra de Deus. Então nós vamos estar estudando hoje a palavra do Senhor que está em Naum, no capítulo 1, profeta Naum, capítulo de número 1. E depois eu vou estar lendo também Isaías 10, né? Se você pegar a profecia de Isaías 10, você vai ver que começa em Isaías 7, onde acontece ali a divisão do reino de Israel, né? E ela vai mostrar toda aquela disputa, né? E vai aparecer o reino da Assíria, e você vai ver que depois do juízo do reino da Assíria, o reino de Israel ele é restaurado. Isso é Isaías capítulo de número 11, onde o Senhor está apontando para quê? Para o milênio profético, o reinado messiânico de Cristo na terra, né? Então essas coisas são tremendas. Então vamos estar lendo Naum, capítulo de número 1. Você vai ver que o Senhor vai estar dando muitos detalhes da profecia aqui. Sentença contra Nínive. Então você vai ver que o Senhor aqui está falando contra a cidade de Nínive, né? Nínive, você vai ver que é a cidade que, no começo, a capital do reino assírio, né, era Ashur, né? Então a palavra Ashur, né, significa, né, a palavra Ashur significa Assíria. Então a Assíria, né, ela saiu de Ashur, né? Ashur é um dos netos de Noé, né? Você vai ver que também Nínive foi edificado por um dos netos de Noé. Nós vamos estar depois estudando, né, a genealogia dos netos de Noé. Amém? Então, sentença contra Nínive. A cidade de Nínive, atualmente, ela se localiza na região do Iraque, norte do Iraque. Mais precisamente, a cidade de Mossul, né, no Iraque. Não é à toa que o Império Islâmico, né, ele declarou o califado de Mossul. O califado se iniciou na cidade de Mossul. Essas coisas não são à toa, né? Isso Deus está mostrando uma tipologia daquilo que virá acontecer no futuro. Amém? Deus mostra pela palavra dele que as coisas se repetem, né? E não vai ser diferente assim também agora no tempo do fim. Livro do profeta Naum, Eclosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Você vai ver que Deus vai estar usando algumas palavras-chave aqui para que você possa ligar contextos.
O Senhor é vingador e cheio de ira. Cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Isso aqui vai estar ligando contextos lá no Apocalipse. E mingua todos os rios. Isso também está ligando contexto com o Apocalipse, quando nós viermos a estudar o livro do Apocalipse. Desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outreiros se derretem. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem poderá suportar a sua indignação? Isso aqui está ligando contexto com o dia do Senhor, né? O dia da grande ira do Senhor. Quem poderá suportar esse dia? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Novamente o Senhor está ligando contextos, né, com o grande e terrível dia do Senhor. A sua cólera se derrama com fogo, e as rochas são por eles demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Então aqui o Senhor está apontando para o dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas como uma inundação transbordante, acabará de uma vez com esta cidade. Então o Senhor vai acabar com essa cidade de uma só vez. Você vai ver que aqui o Senhor está apontando, né, para o dia do juízo. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. Quem pensai vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todos. Não se levantará por duas vezes a angústia. Percebe que como que o Senhor está dando detalhes? Muitas vezes a gente pega a palavra do Senhor e joga apenas para o passado. Mas o Senhor vai dando detalhes que Ele não está falando apenas do passado. O passado é uma tipologia do futuro. E isso é deixado claro quando o Senhor diz assim: não se levantará por duas vezes a angústia. Você vai ver que o Senhor vai estar apontando para a angústia de Jacó, que Deus prometeu, né, que se levantaria apenas uma vez. Porque ainda que eles se estrelaçam como espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como a palha seca. Aqui também vai estar ligando profecia, porque você vai ver que o Senhor fala que os ímpios, né, naquele dia serão queimados como uma palha seca, né? Aí olha que coisa tremenda. O Senhor vai dizer assim, olha, de ti, ó Nínive, né? Tem uma tradução que diz, ó Nínive, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. O Senhor está apontando detalhes, que de Nínive sai um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil, né? Um conselheiro vil. Mas você vai ver que essa palavra vil em hebraico, né, é uma palavra que nos traz muita revelação. Porque essa palavra que aparece como vil em hebraico, né, é a palavra deixa eu procurar aqui para os irmãos. Aqui, ó. A palavra vil em hebraico é a palavra Belial. Você vai ver em vários momentos que Deus vai estar falando daquele que é o Belial,
né? Em várias situações você vai ver que Deus vai estar chamando aquele homem de Belial. Então, isso é muito revelador, porque você vai ver que o que o Senhor está falando é que esse conselheiro vil, que também vai aparecer em Daniel 11, o rei que vem do norte, né? Ele é o homem vil, né? O Senhor vai estar ligando profecias de forma tremenda. Então, o Senhor está apontando. Lembra que eu falei que o Senhor mostra que o anti-Messias é aquele que vem do norte, né? Não tem nada a ver com a União Europeia. O profeta Naum deixa também isso claro. De ti, ó Nínive, ou seja, você que está ao norte de Israel, né? De você vem o conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligirei, mas não te afligirei mais. Eu te afligi, mas eu não te afligirei mais. Ele está falando aqui para Jacó: a angústia não se levantaria duas vezes. Deus, ele afligiu o povo, né? Mas depois ele vai cessar, isso vai acabar. Sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Síria, né? Lembra que eu falei no início do vídeo, a Síria, ela representa, né, uma das cabeças da besta, né? Então nós vamos estar estudando isso em Apocalipse. Porém, contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. A casa dos teus deuses exterminarei, as imagens de esculturas e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil, porque és, né, vil. Novamente o Senhor está apontando aqui para o homem vil. Olha como o Senhor é tremendo. Quando Deus ele julga a Assíria, né, isso aconteceu no passado. Então você vai ver que na Assíria se levantou um rei feroz, né, o rei Senaqueribe. Você pode ver isso nos livros dos reis. Mas você vai ver que Deus dá tantos detalhes na profecia que ele nos leva a olhar para o futuro. Olha o que o Senhor vai falar logo depois que cai o rei da Assíria, né? O conselheiro vil. Eis sobre o monte, os montes, os pés do que anuncia as boas novas, né? Lembra quando Cristo vai vir para salvar o povo e ele vai colocar o pé sobre o monte Sião, né? Isso está lá no Apocalipse. Do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos. Quando nós vamos para o Apocalipse, você vai ver que ali está acontecendo festas, né? Nós temos ali a trombetas, nós temos ali o dia da expiação, nós temos a festa dos tabernáculos, o dia em que o povo pega, né, a folha de palmeira, né, sobre as suas mãos. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará sobre ti, ele é inteiramente exterminado. Tremendo. Você vai ver como é que o Senhor ele pega uma profecia que é do passado e ele liga contextos com a profecia do fim. Você vai ver que essa profecia sobre a Assíria, ela, né, você vai ver que ela se cumpre no passado, mas Deus está falando de coisas espirituais. Nós vamos em Isaías capítulo 10. Você vai ver que em Isaías 10, o Senhor vai estar dando uma profecia contra a Síria, naturalmente também contra o seu rei, né? E isso vai culminar com a profecia, com a sequência em Isaías 11. Então nós vamos ler um pedacinho de Isaías 10 e um pedaço de Isaías 11. Você vai ver como que o Senhor, ele, através dos profetas, né, as palavras se completam. É como se o Senhor estivesse dando a mesma profecia que ele deu para Naum,
ele também estava dando para Isaías. Olha o que a palavra de Deus diz. Ai da Assíria, cetro da minha ira. Então você vai ver que Deus está levantando a Assíria, né, como uma vara da sua ira, né? Mas você vai ver que essa vara que Deus se levantou para derramar um juízo sobre a terra, né, ela vai se engrandecer. Então vamos continuar na sequência a profecia de Isaías. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe deis ordens. Então você vai ver que Deus ele vai levantar uma angústia para Jacó. Então o povo de Deus, né, é um povo que, por mais que seja do Senhor, né, confesse o nome do Senhor, é um povo ainda não ímpio perante os olhos de Deus, né? O povo do Senhor não é perfeito, e o Senhor se levanta a Síria, né, como vara do seu furor. Olha o que o Senhor vai dizer: para que dele roube a presa, e lhe tome os despojos, e ponha para ser pisada aos pés, como a lama nas ruas. Ela, quem? Ela, a Síria, porém não pensa assim. Presta atenção no que o Senhor vai falar da Síria. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo destruir e desraigar não poucas nações. Você vai ver que o Senhor ele tinha um interesse, né? Ele está levantando a Síria como vara do seu furor contra uma nação ímpia. Mas a Assíria, ela vai colocar no seu coração, não, ela quer destruir muitas nações, né? Porque diz, quem diz? A Síria diz, né? Ou o seu rei, né? Não são meus príncipes todos eles reis? Não é calmo como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores que as de Jerusalém e do que as da Samaria. Porventura, como fiz a Samaria a seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém aos seus ídolos? Você vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses, né, que aquele que vem, né, o homem do pecado, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, né? Então ele vai ele vai procurar destruir todos os deuses, né? Naturalmente, ele vai atrás também do Senhor, dos senhores, o Deus dos deuses, né? O nosso Senhor Jesus. Continuando, porventura como fiz a Samaria os seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém os seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então o Senhor, qual que é a obra que o Senhor está fazendo no Monte Sião e Jerusalém, né? Essa obra começou lá na cruz do Calvário. Na verdade, essa obra, né, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o centro da obra de Deus, né? Então, o Senhor está fazendo uma obra no Monte Sião e em Jerusalém. Quando o Senhor terminar essa obra, e você vai ver que a vara do furor do Senhor, que é a Síria, faz parte, né, do processo de Deus para concluir essa obra, né? Então, nós, como cristãos, muitas vezes Deus nos leva a julgamentos, né? E nós questionamos as coisas. Mas você vai ver que o Senhor ele deixa essas coisas acontecerem para aperfeiçoar as nossas vidas. É assim que o Senhor age. Então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a destemida altivez dos seus olhos. Lembra do que a gente acabou de ler? O conselheiro viu
né? O Senhor o levantou como uma vara de sua ira, mas ele colocou no seu coração desarraigar não poucas nações. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isso, e com minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos. Lembra de Daniel 8, né, que diz que ele é um mestre em intrigas, né? Removi os limites dos povos, roubei os teus tesouros. Como um valente abati os que assentavam nos tronos. Meti a mão na riqueza dos povos, como um ninho e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra. Você vai ver que esse que há de vir, ele ajunta toda a terra para si. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta contra ele, né? Então agora o Senhor falando, né? Ou presumirá serra contra o que maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que se levantam, o brasão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, levantará, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, debaixo da sua glória acenderá uma queima como uma queima de fogos. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo, né? A luz de Israel virá a ser como fogo, o próprio Senhor Jesus como chamas de fogo, né? E o seu santo como labareda, que abrasa e consume os espinheiros e os abrolhos da Síria, num só dia. Né? Você vai ver que o Senhor vai derramar o seu furor sobre o rei da Síria em um só dia, né? É tremendo. E aí você vai ver que depois de fazer isso, né? Olha o que o Senhor vai dizer: os restantes se converterão. Acontecerá, vamos voltar no versículo 20, né? Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e da casa de Jacó, que tiverem salvado, nunca mais se estrebarão naquele que os feriu. Nunca mais. Você tem que estar sempre ligado nessas palavras-chave que o Senhor diz, né? Porque você vai ver que, se você olhar só para o passado, você vai ver que o povo caiu várias vezes, né? Mas quando o Senhor coloca alguns pequenos detalhes na palavra, você vai ver que ele está apontando para o tempo do fim, né? Mas com efeito, se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Senhor, se converterão, o restante, os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo seja como a areia do mar, o restante é que será salvo, se converterá. Você vai ver que aqui o Senhor está ligando com Oséias, capítulo de número 1. Lembra da profecia de Oséias 1, quando o Senhor fala que a casa de Israel seria como a areia do mar? Né? E no lugar, quando vos dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Né? E os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, formando assim o corpo de Cristo. Tremenda profecia. Você vê que Deus liga várias profecias com pequenos detalhes, né? Porque uma destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e essa já está determinada, executará o Senhor no meio de toda a terra, toda essa terra, né? Então, você vai ver que
o Senhor, né, ele está julgando toda a terra, em especial o rei da Assíria, né? Você vai ver que depois desse julgamento do rei da Assíria, você vai ver que Deus vai estar falando do reino do Messias. Quer ver que o Senhor vai estar falando do reino do Messias? Vão para Isaías 11. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, né? Falando da vinda de Cristo. Aqui, né, ela começou na primeira vinda e ela é concluída na segunda vinda. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, do conselho da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor, os 7 Espíritos. Nós vamos ver os 7 Espíritos aparecendo lá no Apocalipse. É tremendo a palavra de Deus, né? Olha o que o Senhor vai falar. Deleitar-se-á no temor do Senhor, né? E julgará deleitar-se-á no temor do Senhor, né? Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça o pobre e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Olha os detalhes da palavra. Ferirá a terra com a vara da sua boca. Lá em Apocalipse nós vamos ver um homem, nós vamos ver o Senhor, né, em Apocalipse 19, sentado em um cavalo. E você vai ver que da sua boca sai uma espada, né? E essa espada ela serve para ferir as nações. Então, com a vara que sai da sua boca e com o assopro dos seus lábios, matará o perverso. É tremendo como o Senhor ele liga a profecia. Você vai ver que quando você vai em 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala, né, do homem, aquele que é o homem do pecado, ele vai dizer assim, o qual o Senhor, né, julgará com o assopro das suas bocas. Você vai ver que em 2 Tessalonicenses, né, o apóstolo Paulo está falando de Daniel, né, ele está com a profecia de Daniel 11 na sua cabeça, porque fala que ele guerreia contra todos os deuses, mas ele também está falando de Isaías 11. O apóstolo Paulo é tremendo, muitas vezes ele liga as profecias, ele não precisa citar todas as profecias, né? Ele tá falando as profecias, mas pensando que você está com elas na mente, né? Então, ele ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o assopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. Olha como que o Senhor aqui já começa a falar do reino messiânico, né? O leopardo se deitará com a cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, né? Andarão juntos. Porque um pequenino os guiará. A ursa e a vaca passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, né? E aí o Senhor vai continuar falando do reino messiânico. Naquele dia, lembra que eu falei que o Senhor dá sempre palavras-chave. Essas palavras-chave, né, vão estar ligando contextos na profecia. Naqueles dias o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão. Elão aqui é a terra do Irã, de Sinar, a Mate das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra, né? Então você vai ver em Mateus 24, né, que o Senhor vai dizer assim: logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, a lua não dará a sua luz.
as estrelas dos céus cairão do firmamento. Né? E o Senhor vai falar que é logo depois das aflições, porque o Senhor tinha na mente que todas essas aflições, né, a angústia de Jacó, ela se levanta primeiro. Né? Então o Senhor vai dizer assim: logo depois das aflições daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, né? E as estrelas dos céus cairão do firmamento. Então se verá o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória, no qual se ajuntará os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Olha como que Deus está ligando, o Senhor Jesus está ligando em Mateus 24, aquilo que ele está falando, né, com Isaías capítulo de número 11. Né? Então ele está ali fazendo em Isaías 11 o quê? O assopro da sua boca, julgando as nações. E ele vai estar juntando todo o seu povo, né, para levá-los para a festa e dar-se início à festa. Olha o que está escrito: afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão exterminados. Né? Naquele dia, os adversários de Judá, porque você vai ver que a nação de Israel atual, né, que corresponde à casa de Judá do passado, ela é cercada de inimigos, né? E Deus ele vai eliminar esses inimigos de Israel. Efraim não invejará Judá, né? E Judá não oprimirá mais Efraim. Lindo demais. Você vai ver que aqui Isaías está ligando com a profecia de Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Né? Em Ezequiel 37, no vale dos ossos secos, você vai ter ali o contexto da ressurreição. Né? Você não pode pegar essa ressurreição e só apontar para a nação literal de Israel. Né? Você vai ver que ali tem o contexto da ressurreição e a ligação da vara que esteve sobre Efraim, né, com a vara de Judá, formando apenas uma vara na mão do Senhor. Também ligando com o contexto de Oséias, né, capítulo de número 1. E os filhos de Israel, Efraim, e os filhos de Judá, casa de Judá, congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Lindo demais a profecia, né, irmãos? É tremendo. Então, nós estamos vendo coisas tremendas. A palavra de Deus nos aponta exatamente de onde, assim como apontava que Cristo viria de Belém, né? A palavra de Deus é o que eu acredito, né? Firmemente, nos aponta que o anticristo vem da cidade de Nínive. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos e até o próximo estudo. Tchau, tchau.